Meus amados irmãos, a paz do Senhor, a todos os nossos professores que nos ouvem e nos veem, através do YouTube. Estamos mais uma vez aqui para compartilhar com você mais uma pré-aula, trazendo subsídios para a sua aula neste domingo, a lição número 4, de 24 de julho de 2022, aos nossos jovens. Então, você, professor da classe dos jovens, vamos aqui compartilhar então a palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa ter liberdade na sua aula, mas para isso a gente também precisa se preparar, a gente precisa ler e buscar algo a levar aos nossos alunos. Estamos falando de jovens, os jovens são dinâmicos, Os jovens possuem tantas informações e a melhor e maior informação é a palavra de Deus, mas a gente precisa entender que eles precisam de uma dinâmica diferente e por isso, esse apoio para você que é professor. Deus abençoe a todos vocês, é uma honra estar aqui. A lição de número 4, então, tem como tema, quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Esse é o nosso desafio como professor, ensinar os nossos alunos, os nossos jovens, a manterem essa prática que é o mandamento de Cristo. A lição desse trimestre está falando que nós somos imitadores de Cristo. E como Cristo, ele, sendo Deus, ele teve que orar, ele teve que jejuar para ter vitória neste mundo tão tenebroso em que nós vivemos. Então, essa é uma aula bem dinâmica, uma aula bem boa de lecionar e que você vai estar direcionando seu aluno a praticar isso que Jesus nos ensinou. Então, o seu texto principal está em Mateus 6 e 9, e aqui o contexto a gente já vê Jesus advertindo a religiosidade, do povo dos judeus ortodoxos, Então, Jesus ele veio trazendo as boas novas, Ele é as boas novas e ele vem combatendo então a prática da religiosidade. Muitas vezes as pessoas vivem apenas da religiosidade, apenas da aparência. E Jesus veio combatendo isso. Então é importante nós deixarmos o contexto da lição aos alunos, deixar eles bem contextualizados, em que momento Jesus está falando isso, por que Jesus está falando isso. Mateus 6, então a gente está vendo aqui o Sermão do Monte, Jesus fazendo a sua pregação, no seu início de seu ministério, e ele então vai ensinar os seus discípulos que orar e jejuar é sempre o melhor caminho para ter vitória, mas não como os hipócritas. Jesus veio confrontar essa hipocrisia, a questão da aparência, de fazer para que todos vejam, e Jesus veio fazendo tudo diferente. Então, a lição é maravilhosa, que você possa ter direção do Espírito Santo para ensinar uma coisa que, na real, são práticas do dia a dia que todo cristão tem, Então, o jejum e a oração. É isso, meus irmãos, que vai nos conduzir ao céu, e o jovem, ele é não só a igreja do amanhã, mas ele é a igreja do hoje. Então, ele precisa também se fortalecer, buscar essas práticas da oração, do jejum, como Jesus aqui está ensinando. Então, para você que é professor, olha só, interessante, logo no início a lição já está dizendo que o objetivo dessa lição é afirmar que a oração é um termômetro da espiritualidade. Então, o crente, o jovem que não ora, obviamente adoece, fica doente, fica febril espiritualmente, A lição também vai afirmar que Jesus ensinou seus discípulos a orarem e também que você possa levar a compreensão da importância do jejum aliado à oração. Então, essa é uma dupla, jejum e oração
para que todos nós tenhamos vitória. Então, começando aqui no tópico, a própria introdução já vai nos dizer, né, que a maioria das pessoas hoje são refém do materialismo ceticista, ou seja, a gente vive aí no nosso dia a dia, os jovens, principalmente, eles têm muita informação no trabalho, na faculdade, né? Então, o materialismo, né, ceticista, que é aquele que duvida de tudo, de todos, inclusive, né, ensina a questionar a palavra de Deus, a questionar a sua fé, né? O jovem ele é bombardeado com esse tipo de informação. Então, a palavra de Deus é o melhor antídoto para nós lutarmos contra isso e ensinarmos, né, os nossos jovens a orarem e jejuarem. Tá, meus irmãos? Tópico 1. A oração como termômetro da espiritualidade. Então, aqui você vai focar na questão da oração como uma prática sincera diante de Deus. Então, Deus não quer aparência, Deus não quer uma repetição, uma vã repetição. Você vai mostrar ao seu aluno o que Jesus disse, né? Que ele não queria a hipocrisia, mas sim um coração sincero. E aí você busca, né, tantas passagens, a própria lição está te mostrando aqui, e o interessante aqui é também levar a dinâmica, a forma de lecionar, a forma de ensinar. Você pode, por exemplo, levar um termômetro, tirar a febre dos alunos e mostrar que através do termômetro, provavelmente eles não terão febre, né? Não estarão febril porque estarão na escola. E você pode falar, olha, essa é uma vida espiritual sadia. É através da oração que a gente vai ter o termômetro, né, de como está a vida desse cristão com Deus. Porque a oração, meus irmãos, é nada mais que a comunicação entre o homem e Deus. Sem comunicação é impossível, né, nós estarmos agradando a Deus. Porque a oração ela vai trazer tantos benefícios na vida do jovem, que foi isso que Jesus quis dizer aos seus discípulos. Olha, não adianta vocês fazerem vãs repetições, porque o Pai não aceita, né? Então, seja verdadeiro e pleno diante daquele que conhece, sem qualquer máscara, filtro ou disfarce. Está lá em Efésios 6:6 que você pode trazer a reflexão para a sua aula, para o seu aluno, e falar muito dessa questão de o quanto deve ser verdadeiro, né? O quanto a gente deve ser honesto diante de Deus, o quanto a intimidade com Deus ela é valorosa, o quanto um quebrantado coração diante de Deus, a palavra de Deus diz que Ele não despreza. E muitas vezes a gente vive uma religiosidade, né? Às vezes o jovem vem para a igreja porque não tem outro lugar para ir, ou os pais não permitem, né? Mas a gente sabe que em todos Deus tem um grande plano, e no momento certo o Espírito Santo vai se movimentar e essa pessoa vai ter uma experiência com Deus. Isso que é importante. E a experiência com Deus a gente só acaba tendo através dessa comunicação com o Senhor, através da oração. Por isso, Jesus foi enfático em dizer que a oração ela é primordial, que ela deve ser sincera, que ela não deve ser uma repetição, né? E que a oração é um convite para seguir Ele mesmo, né? Quem ora, né, caminha com Deus, né? Quem ora está sempre na direção de Deus. Quem ora tem liberdade com o Espírito Santo. Quem ora, o Espírito Santo instrui. Quem ora tem o livre acesso ao Santo dos Santos. E como isso é maravilhoso, como a prática da oração é maravilhosa. Então, você que é professor, né, tem que se preparar. Se a gente vai falar de oração, a gente tem que orar. A gente tem que buscar a presença de Deus, a gente tem que sentir esse fervor para poder passar, né, a mensagem aos nossos alunos. A gente sabe que você ora, que você busca a Deus, mas nessa semana vai falar de oração, busque um pouco mais intensamente e Deus vai honrar a sua aula. O tópico 2, meus irmãos, fala de Jesus, aprendendo a orar com Jesus. O que não é o Pai Nosso, né? Como o próprio Cristo ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica ou expectativas automáticas, como se orar fosse uma receita de bolo.
Então, aqui é um dinamismo bem legal para você lecionar, né? E você até pode ter uma dinâmica a qual você pode pedir para alguém citar uma receita de bolo. Provavelmente as meninas vão fazer isso com bastante assertividade. Então, procure fazer algo dinâmico. E aí você vai ver, né, responder aos seus alunos que, olha, a oração não é uma receita de bolo. Deus não quer ouvir sempre as mesmas palavras. Deus realmente quer ouvir aquilo que está dentro do nosso coração. Então, Jesus, ele fala da hipocrisia e ele ensina os discípulos a orar. E ele vai dizer, olha, vocês vão orar da seguinte forma. E aí a gente sabe a oração que Jesus ensinou. Então, através do Pai Nosso, né, que Jesus ensinou, ele fala de uma questão de liberdade com o Pai. A gente vive aí, né, uma teologia que fala tanto da paternidade, é importante você enfatizar isso também, né, que o jovem ele pode se referir a Deus como o seu pai, né, e o filho quando chega na presença do pai, ele acaba tendo liberdade de falar aquilo que ele sente no seu coração, e da mesma forma o jovem vai poder ter essa experiência, né, com o Senhor. Esse terceiro tópico, né, segundo tópico, ele fala então de que Jesus está falando de como orar. No subtópico ponto 2, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. E aí aqui você vai discorrer todos os pontos, né, da letra A até a letra G, de como orar ao Senhor, né? Você pode procurar dinâmicas, você pode pedir para que cada aluno possa ler e tentar explicar, fazendo assim com que eles memorizem, e vai ser uma aula abençoada e você vai ver a hora passar bem rápido. Ponto 3, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Aqui está um ponto-chave para falar sobre o comportamento dos jovens, né? O jovem hoje ele tem muita autonomia, ele trabalha, ele estuda, ele ganha seu próprio dinheiro. Tem muitos jovens, né, nas classes que já são formados, que trabalham. Isso tudo gerou uma autonomia muito grande nessa geração e muitas vezes um conflito dentro de casa, um conflito no trabalho, um conflito, né? Como é difícil às vezes lidar com pessoas que têm tanta autonomia. Então, existe aí algumas coisas que precisam ser tratadas na alma dos nossos jovens. E aí você vai poder, né, pedir para que o Espírito Santo tenha liberdade. É um momento de cura da alma também na sua aula, né? E você vai ensinar que quem não perdoa, né, não tem acesso à oração, não conseguirá orar de forma direta, né? Então, assim, ore para que Deus, nesse momento, para que o Espírito Santo tenha liberdade e possa haver cura na alma dos seus alunos, que possa haver perdão. Às vezes tem até algumas rixas aí entre eles mesmos, né? E a obra de Deus às vezes padece por conta disso, a gente sabe que isso existe. Então é importante você frisar o quanto a oração precisa ser livre, né? O acesso precisa ser livre. E a oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Ali em Mateus 6 e 14 você pode ler na sua classe e você vai ensinar aos seus alunos que o perdão, ele liberta a alma e você vai conseguir orar bem melhor. O tópico 3, meus irmãos, o último tópico dessa lição, aí vai falar exatamente sobre a importância do jejum, né? O quanto o jejum ele foi importante na vida de Jesus, né? No início do seu ministério, Jesus foi para o deserto jejuar e Satanás apareceu, né, tentando desviá-lo do objetivo de Deus. Mas, como ele estava em constante oração e jejum, ele venceu o inimigo através da palavra. Então, aqui você vai poder ensinar aos seus alunos a importância do jejum, né?
o jejum, meus irmãos, é algo milenar, né? A gente vê no Antigo Testamento grandes homens de Deus jejuando, orando e Deus dando livramento, né? Você pode usar personagens, né? Você pode ir, Jonas capítulo 3, a gente vê que todo o povo de Nínive apregoou um jejum e a Bíblia diz que Deus cancelou, né, a sentença deles, os livrou da morte, da sentença terrível que havia sobre aquele povo. Esther, no capítulo 4, a gente vê Esther conclamando um jejum com todo Israel para que ela pudesse adentrar a presença do rei e livrar o povo de Deus das garras do inimigo. Segunda Crônicas tem uma passagem muito bonita onde Josafá ordena para que o povo ele ouve o som e o pavor dos seus inimigos, e ele conclama um jejum e toda a congregação jejuou e Deus deu um grande livramento, algo muito lindo que você pode ilustrar, né, sobre a importância do jejum e da oração. Meus irmãos, quando a gente jejua, existe uma liberação de toxina no nosso corpo. A gente se purifica, a nossa mente fica mais leve, o nosso corpo fica mais leve. Então, é todo um metabolismo que acontece no corpo e atinge a alma e agrada a Deus. O jejum, ele não é um sacrifício, você deve ensinar isso aos seus alunos, né? Não é algo, não é uma barganha para com Deus, mas sim um ato de adoração e de confiança a Deus. Quando nós jejuamos e oramos, nós estamos entregando, né, as nossas guerras, os nossos problemas na mão daquele que tudo pode, né? O Senhor dos Exércitos, Ele está conosco, e essa aula você vai poder mencionar aos seus alunos que o poder do jejum e da oração são muito importantes na vida de qualquer cristão para poder vencer as guerras desse mundo, né? As guerras que Satanás, né, implanta sobre a nossa vida, mas o povo de Deus que ora e jejua, Deus dá a vitória. Então você pode enfatizar tudo isso para o seu aluno, e a aula vai ser uma aula dinâmica, uma aula abençoada, e você estará glorificando o nome do Senhor. Dê liberdade ao Espírito Santo, ore, jejue para que a sua aula faça a diferença na vida dos jovens, né? E o nome de Deus vai ser glorificado, você vai ser feliz e a obra de Deus vai ser bem feita para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, né? Se dedique a esta obra tão maravilhosa que é lecionar aos seus alunos, e até a sua vida será próspera em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Até uma próxima, se Deus assim permitir. Um abraço.